Shalom, meus queridos, graça e paz. Que saudade que eu estava de vocês. Já estávamos aqui há alguns tempos sem gravar os nossos devocionais e eu peço desculpa aos amados e assumo aqui o compromisso de que semanalmente, toda segunda, quarta e sexta, nós vamos colocar uma palavra nova, rema e abençoada para edificar a sua vida no nosso canal. Por isso, você que está aqui, que entrou, já dê aí o seu like, curta, porque quanto mais curtidas, mais o YouTube entende que você está gostando e ele indica para outras pessoas e assim nós podemos levar essa cultura libertadora do reino através destes devocionais. Queridos, na palavra de hoje, a palavra que nós vamos meditar, ela está no livro de 1 Reis, capítulo 19, verso de número 4. Uma história muito conhecida da igreja. Você possivelmente já ouviu dezenas e quem sabe até centenas de sermões acerca da história do profeta Elias. Mas através deste devocional, eu quero te mostrar que esse trecho das Escrituras, ele trata daquela que certamente é uma das piores doenças do século XXI e será, queridos, um dos grandes desafios para a medicina e também para a Igreja de Jesus Cristo no século XXI, que é a depressão. Hoje eu quero começar com este vídeo, com este devocional, uma série de vídeos onde eu vou falar sobre a depressão, onde eu vou falar o que é a depressão, onde eu vou falar como encontrar a cura para a depressão à luz das Escrituras. No primeiro livro de Reis, capítulo 19, verso número 4, nós temos que o profeta Elias, ele sai de Berseba, ele vai até o deserto, ele se assenta debaixo de um pé de zimbro. E diz o texto sagrado que em seu ânimo ele pede para si a morte. Ele fala, basta, eu já não aguento mais, eu já não suporto mais, eu não quero mais viver, eu abro mão de tudo, eu abro mão do meu chamado, eu abro mão da minha vida, eu não aguento mais a pressão que eu estou vivendo. Queridos, qual que é a primeira coisa que eu quero chamar a atenção dos amados para a questão da depressão? Eu quero aqui quebrar um mito de que depressão é um privilégio dos fracos, que somente os fracos são acometidos por este mal, que a depressão é um mal que acomete aqueles que não possuem fé, aqueles que não têm comunhão com Deus, aqueles que estão no pecado. Isso é uma mentira, queridos. Isso é um preconceito. Isso é, aleluia, uma inverdade que Satanás plantou, infelizmente, até mesmo dentro da igreja. Muitas vezes, líderes têm tratado a depressão como se ela não fosse uma doença. Muitos líderes têm tratado a depressão como uma questão de falta de fé, como uma questão de falta de comunhão com Deus, como uma questão de pecado. E ao olharmos para a vida do grande profeta Elias, queridos, um dos maiores profetas de Israel, nós percebemos que a depressão ela vai muito além de uma questão de falta de fé. A depressão vai muito além de uma questão de falta de comunhão, de uma questão de pecado. A depressão ela é uma patologia, ela é uma doença que acomete o ser humano tal qual qualquer outra enfermidade das quais nós já conhecemos. Assim como qualquer outra enfermidade, outra patologia, a depressão é uma patologia, a depressão é uma doença e ela precisa ser tratada, ela precisa de receber atenção, ela precisa de receber cuidados, ela não pode ser ignorada. Então a primeira coisa, queridos, que eu quero tratar aqui nesse devocional, nessa série, a depressão não é uma questão de falta de fé. A depressão não é um privilégio dos fracos. A depressão não é uma falta de comunhão, não é uma questão de pecado. Também os fortes, também aqueles que estão ali em comunhão com Deus, também aqueles que estão ali diariamente fazendo a obra do Senhor, que estão muitas vezes aí em posição de liderança, são líderes, também podem ser acometidos por depressão. Inclusive, nós temos estudos que mostram que muitos pastores
estão passando por uma depressão. E alguns, por negligenciarem isso, por não aceitarem isso, porque são fruto desta mentalidade, aleluia, equivocada, de que depressão é coisa de gente fraca. Não aceitam, não tratam e acabam sucumbindo diante dessa patologia. A segunda questão, queridos, que eu gostaria de trabalhar acerca da depressão, algo muito importante nós percebermos na história do profeta Elias. A depressão está intimamente relacionada, intrinsecamente, de forma intrínseca, com o desgaste, com o cansaço. Se você observar, você vai ver que o profeta Elias tinha acabado de sair de uma grande batalha. A épica batalha contra os profetas de Baal e os profetas de Azera, aonde Deus derramara fogo do céu. Queridos, certamente aquela batalha demandou do profeta um esforço físico muito grande. Demandou do profeta um esforço e um desgaste emocional muito grande. Demandou do profeta um desgaste espiritual muito grande. Uma coisa que eu quero, através dessa série de vídeos, de devocionais acerca da depressão, trabalhar com você, querido. Uma coisa que eu quero trabalhar na sua vida é a questão do desgaste. A questão do desgaste físico, a questão do desgaste mental, do desgaste emocional, do desgaste espiritual. Ei, líder, ei, pai de família, mãe, esposa, marido, precisamos tomar cuidado com o desgaste físico. Precisamos tomar cuidado com o desgaste emocional. Precisamos tomar cuidado com o desgaste espiritual. Temos negligenciado, aleluia, os limites do nosso corpo. Temos negligenciado os limites da nossa mente. Temos negligenciado, aleluia, o cansaço espiritual, o qual muitas vezes nós líderes somos sujeitos. Por isso eu quero concluir esse vídeo, querido. Quero concluir esse devocional te ensinando a tirar um tempo. Eclesiastes capítulo 3, verso número 1, diz que existe um tempo para todas as coisas e para todo propósito debaixo do céu. Um tempo determinado para todas as coisas e todo o propósito debaixo do céu. O que Salomão estava querendo nos ensinar? Você precisa sim fazer a obra, você precisa trabalhar, você precisa de estudar, você precisa ser um pai zeloso, uma mãe zelosa, você precisa correr atrás dos seus sonhos, atrás dos seus objetivos, você precisa superar obstáculos, mas você também precisa descansar. Você também precisa cuidar da sua saúde física, você precisa cuidar da sua saúde emocional, você precisa cuidar da sua saúde espiritual. Por isso, tire um tempo para cuidar de você, para investir em você, querido, para sair, para escutar uma boa música, para assistir um bom filme, para ler um bom livro, para dar boas gargalhadas, para simplesmente não fazer nada. É o chamado ócio produtivo. É aquele momento em que você se desliga de todas as atividades e você investe numa viagem interior. Você se volta para você mesmo, você se volta para dentro de si. Que nós possamos aprender isso com o Senhor. Querido, te aguardo no próximo devocional. Não esqueça de dar o seu like, não esqueça de curtir e não esqueça de compartilhar com outras pessoas. Vamos abençoar outras pessoas através deste devocional. Grande beijo, Deus te abençoe.